Antes de começar a te contar essa história, eu já vou te pedir uma coisa. Vai ouvindo e se em algum momento você pensar isso podia acontecer comigo, comenta aí embaixo. E fica comigo até o final, porque o que eu descobri sobre o homem perfeito que eu amava não é nada do que você está imaginando agora. Quando eu conheci o Rafael, eu estava completamente desacreditada no amor. Vinha de uma sequência de relacionamentos tóxicos, promessas vazias, caras que sumiam do nada e reapareciam como se nada tivesse acontecido. Eu tinha decidido que ia focar no trabalho, na minha terapia e nos meus próprios sonhos. Amor, para mim, tinha virado uma palavra bonita usada em música, mas sem sentido na prática. E então ele apareceu. Não foi em aplicativo, não foi em festa, não foi em nada planejado, foi na coisa mais simples do mundo. Uma cafeteria perto do meu trabalho. Eu entrei atrasada, pedindo café para viagem, esbarrando em todo mundo, quase derrubei minha bolsa no chão. E ele segurou antes que tudo caísse. Calma, está tudo bem, ele disse, sorrindo. Eu lembro do sorriso até hoje. Não era só bonito, era calmo. Sabe aquele tipo de pessoa que parece ter paz por dentro? Era ele, alto, bem arrumado, cheiroso, com um olhar atento, daqueles que parecem realmente estar presentes. Ele pagou o meu café, sem eu perceber. Só descobri quando fui passar o cartão e a atendente. Moça, o rapaz já pagou para você. Eu virei de lado e ele estava na porta, saindo, apenas acenando com a cabeça. Não pediu meu número, não puxou assunto demais, não foi invasivo. Só foi gentil. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu pensei, talvez exista gente boa nesse mundo. 2 dias depois, encontrei ele de novo, na mesma cafeteria, no mesmo horário. Eu juro que não foi de propósito, pelo menos não da minha parte. Eu estava no meu lugar favorito, perto da janela, tentando responder uns e-mails, quando ouvi a voz dele. Se eu oferecer outro café, corre o risco de você achar que eu estou te perseguindo. Eu ri. E foi assim que começou. Rafael era tudo o que eu tinha pedido em oração, em conversa de terapia e em desabafos com as amigas. Atencioso, carinhoso, educado, com senso de humor, interessado na minha vida, nas minhas dores e nos meus sonhos. Não era perfeito, mas parecia muito perto disso. Ele dizia que trabalhava com tecnologia em uma empresa que fazia aplicativos para bancos. Nada muito glamuroso, mas ele falava com paixão. Eu gostava de ouvir. Ele morava sozinho, não tinha filhos, não falava mal da ex, não invadia minha privacidade. Me mandava mensagem de bom dia, mas não cobrava resposta imediata. Parecia respeitar o meu tempo. E aqui eu já quero que você comente. Você já conheceu alguém assim? Que parece tão certo que dá até medo? Depois de algumas semanas de encontros casuais, ele finalmente me chamou para sair de verdade. Eu queria te levar a um lugar que eu gosto muito, nada demais, só um jantar tranquilo. Eu aceitei. Me arrumei com um frio na barriga que não sentia há anos. Coloquei um vestido simples, fiz uma maquiagem leve, respirei fundo antes de sair de casa. Quando cheguei no restaurante, ele já estava lá, de camisa social, barba feita, cheiro de perfume caro. Ele levantou, puxou minha cadeira, olhou nos meus olhos e disse: Você está linda. Não era aquele elogio automático, vazio. Ele falou devagar, como quem realmente estava admirando. Eu senti minhas defesas caírem um pouco mais. O jantar foi perfeito. Conversa fluindo, fácil risadas, olhares, silêncios confortáveis. Em alguns momentos eu esquecia totalmente do mundo. Ele me fazia sentir segura, vista,
valorizada. E talvez seja aí que comece o perigo, né? Quando a gente acha que finalmente acertou, os meses foram passando e nosso relacionamento ficou mais sério. Ele me levava para conhecer lugares novos, aparecia com flores do nada, fazia surpresas pequenas, mas cheias de significado. Lembrava detalhes que eu tinha contado uma vez só, prestava atenção nos meus gostos, nas minhas manias. Todas as minhas amigas diziam a mesma coisa. Amiga, agarra esse homem com as duas mãos. A minha terapeuta dizia que eu estava finalmente aprendendo a viver um amor saudável. E eu comecei a acreditar que desta vez seria diferente. Mas é agora que eu quero que você preste atenção. Porque as coisas estranhas não começaram grandes. Elas começaram pequenas, como sempre começa. A primeira, O meu namorado Rafael é o homem dos sonhos, lindo, charmoso, bem-sucedido. Todas as minhas amigas dizem que ganhei a loteria. Começamos a namorar há 6 meses e desde o primeiro dia tudo tem sido perfeito. Jantares românticos, viagens surpresa, declarações apaixonadas. Ele era tudo o que eu sempre quis. Talvez perfeito demais. Uma noite, ele adormeceu no sofá e o celular dele não parava de vibrar. Eu sei, não devia ter feito, mas a curiosidade foi mais forte. Abri o Instagram dele, numa conta secundária que nunca tinha visto. E foi aí que o meu mundo começou a desabar. Vi uma fotografia dele com outra mulher, uma fotografia de casamento. O nome dela era Paula S. de Albuquerque. Comecei a pesquisar obsessivamente por esse nome. Descobri que Paula estava desaparecida há quase 1 ano. Ninguém sabia o que lhe tinha acontecido. As notícias falavam em desaparecimento misterioso. Sem pistas, o meu coração gelou. Será que Rafael tinha algo a ver com isto? Comecei a juntar as peças, as viagens de negócios repentinas, as chamadas estranhas que ele desligava quando eu me aproximava, a forma como evitava falar do seu passado. O medo tomou conta de mim, mas eu precisava de saber a verdade. Continuei a investigar em segredo, com a sensação de estar a ser observada a cada passo. Um dia, encontrei um envelope pardo debaixo da minha porta. Dentro, um bilhete escrito à mão. Ele não é quem tu pensas. Foge. O pânico instalou-se. Quem me estava a avisar seria um amigo de Paula? Alguém que também suspeitava dele? Na noite seguinte, encontrei outro bilhete. Este com um recorte de jornal sobre o desaparecimento de Paula. Debaixo do recorte, mais uma mensagem. Ela também pensava que o conhecia. Não sejas a próxima. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Eu estava a viver com um monstro. Esta noite, ele vai chegar a qualquer momento. Estou em casa, tranquei todas as portas, todas as janelas. Estou sentada no chão do corredor, a tremer, a olhar para a porta. Cada som da rua faz o meu coração disparar. De repente, ouço passos no corredor do prédio. Vejo uma sombra a aproximar-se da minha porta de vidro. É ele! Ele está aqui! E agora? Ele sabe que eu sei. O que vai acontecer quando ele entrar? Quando Rafael saiu do meu apartamento naquela noite, eu finalmente desmoronei. Era como se o ar preso no meu corpo há horas tivesse sido liberado. Eu deslizei até o chão, abracei meus próprios joelhos e deixei as lágrimas rolarem sem controle. Tudo dentro de mim
Tremia, não apenas pelo medo, mas pelo choque de perceber que o homem que eu amava podia ser alguém completamente diferente do que eu imaginava. Eu sabia que não podia continuar assim. Era perigoso, era desesperador. E ainda assim, eu não conseguia cortar o vínculo com ele. Era como uma teia emocional, da qual eu não conseguia escapar. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém me observava. Não era paranoia. Era uma intuição profunda. Meu apartamento estava silencioso demais. Eu caminhei até a varanda, olhei para os prédios ao redor e tive quase certeza de que alguém estava atrás de alguma janela, me vigiando. Foi então que meu celular vibrou. Era um número desconhecido, mandando fotos minhas. Fotos que eu não sabia que existiam. Fotos tiradas de longe. Eu voltando do trabalho, na varanda, eu esperando o ônibus, eu entrando no prédio. A última foto mostrava exatamente o momento em que recebi o envelope pardo que revelou a vida paralela de Rafael. E, atrás de cada imagem, uma pequena frase anônima: ele controla tudo. Pare de confiar nele. Não deixe ele notar que você desconfia. A esposa nunca desapareceu. Ele apagou ela da vida dele. Você é a próxima. Meu corpo inteiro congelou. A pergunta que não saía da minha cabeça era: quem está me vigiando? Mas então me dei conta de outra pergunta ainda mais importante. Quem está tentando me alertar? Enquanto eu tentava entender as fotos, alguém bateu na porta do meu apartamento. Não era a campainha menos. Eram batidas rápidas, urgentes, quase desesperadas. Meu coração virou de cabeça para baixo. Eu caminhei devagar até a porta e olhei pelo olho mágico. Uma mulher estava parada ali, olhos fundos, cabelo preso, de qualquer jeito, expressão de pânico. Ela olhava para trás, como se temesse ser seguida. Quando ela percebeu que eu estava olhando pelo visor, ela encostou o rosto perto da porta e sussurrou: por favor, abre. Eu sei quem você é. Eu sei o que ele te disse. Eu preciso falar com você. É sobre o Rafael. Meu sangue gelou. Eu hesitei por alguns segundos, mas algo no olhar dela, menos no medo, verdadeiro, menos me convenceu de que ela não estava ali para me machucar. Eu abri a porta, mas apenas uma fresta. Ela empurrou o suficiente para entrar, e eu, instintivamente, tranquei a porta atrás de nós. Por um momento, ficamos apenas nos encarando. Eu não conseguia perguntar nada. Não conseguia nem respirar direito. Ela parecia ainda mais abalada do que eu. Eu sou a Paula, ela disse. A mulher da foto. A esposa que ele diz que desapareceu. Meu mundo desmoronou. A Paula, a esposa que Rafael nunca mencionou. A esposa cujo desaparecimento apareceu em uma matéria antiga. A esposa que ele enterrou emocionalmente antes de começar a vida comigo. Ele mentiu sobre tudo, ela disse, com a voz falhando. Eu só não deixei que ele me enterrasse também. Ela caminhou até minha sala e sentou no chão, porque parecia não ter forças para sentar numa cadeira. Eu sentei à sua frente, quase hipnotizada. Eu preciso te explicar o que aconteceu, ela disse, antes que ele volte. E então, ela começou a falar. Ela me contou que Rafael nunca foi o homem perfeito que mostrava ser. Que, desde o começo, ele sabia tudo sobre ela, menos onde trabalhava, onde estudava, quem eram seus amigos, seus horários, até as redes sociais antigas,
que ela já nem lembrava que existiam. Ele nunca conheceu Paula. Ele a escolheu. Ele faz isso com mulheres que parecem fortes por fora, menos Paula explicou, mas que têm alguma vulnerabilidade emocional. Ele chega devagar, oferece refúgio, carinho, compreensão. Ele te dá exatamente o que você precisa para se sentir vista. Eu senti um aperto no peito. Era exatamente assim que ele tinha me conquistado. Paula continuou. O problema é que, quando você já depende dele, ele começa a mudar. Isola você, te faz acreditar que só ele te entende. Te afasta do mundo. E quando você percebe que algo está errado, está pressa. Ela tirou uma pequena caixa da bolsa, menos uma caixa antiga, de metal escuro. Eu encontrei isso na casa dele, ela disse. Ele tem uma caixa para cada mulher. Meu estômago revirou. Ela abriu a caixa. Dentro havia fotos, muitas fotos, de Paula em momentos comuns. Dormindo, andando na rua, conversando com amigas. Fotos que ela não sabia que existiam. Fotos que pareciam ter sido tiradas anos antes do relacionamento começar. Ele me seguia bem antes de se aproximar de mim. Menos ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu não sei há quanto tempo ele te segue, mas sei que ele te escolheu. Eu senti meu corpo inteiro tremer. De repente lembrei de pequenas situações que eu havia ignorado. Um homem parado do outro lado da rua, alguém saindo do elevador quando eu entrava, um carro que parecia sempre estacionado, perto do meu prédio. Então Paula disse algo que fez meu sangue gelar. A diferença entre nós duas é que ele não quer se livrar de você. Ele quer repetir a história. Você é a substituta perfeita. Ele está tentando recriar o que teve comigo. Ou o que ele acha que teve. Eu respirei fundo, mas não havia ar suficiente no apartamento. E como você conseguiu escapar? Perguntei. Ela me olhou com os olhos cheios de dor. Eu não escapei, ela disse. Eu perdi tudo. Minha família acredita que eu enlouqueci. Meus amigos acham que eu fugi por vergonha. Ele contou histórias diferentes para cada pessoa. Ele apaga você da vida dele. Mas antes, destrói o que você era. Eu senti lágrimas quentes descerem pelo meu rosto. Paula segurou minhas mãos. Você não pode confiar nele. Não pode ficar sozinha com ele. E, acima de tudo, não pode Dixalou perceber que você sabe da vida paralela. De repente, o interfone tocou. O som cortou o ar como uma faca. Eu pulei da cadeira. Paula ficou imóvel, com o rosto completamente branco. O porteiro disse: Rafael está subindo. Meu coração saiu do peito. Paula correu para o banheiro, me implorando com os olhos para não dizer nada. A campainha tocou. Eu me aproximei da porta, tremendo, sussurrando para mim mesma: não demonstre medo, não demonstre medo. Antes de eu abrir, o celular vibrou. Mensagem do Rafael. Abre. Eu vi movimento aí dentro. Ele sabia. Ele sempre soube. E naquele instante, olhando para a porta que me separava do homem que eu já não reconhecia, eu percebi que a parte mais perigosa da história ainda estava para começar. Quando Paula saiu do banheiro e ficou frente a frente com Rafael, eu senti que o chão desaparecia sob meus pés. Era como assistir duas versões de uma mesma história colidindo em uma sala pequena demais. Ele ficou completamente imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Ela
Mesmo tremendo, parecia mais firme do que antes. E eu estava entre os dois, com o coração disparado, percebendo que minha vida tinha virado o centro de uma tensão que eu nunca imaginaria viver. Rafael respirou fundo, tentando recuperar o controle da expressão. Ele tentou dar um sorriso, mas o sorriso não encaixou no rosto dele. Parecia forçado, torto. Você, ele disse, olhando para Paula, como se falasse com um passado que tentou apagar. Eu achei que você estivesse longe, longe. Paula riu, um riso curto e sem humor. Você sabe muito bem onde eu estive. Fugindo de você. Ele virou o rosto para mim, como se buscasse apoio, ou como se quisesse ver até onde eu já sabia. O que ele viu no meu olhar não agradou, porque ali não tinha amor, não tinha inocência, tinha medo e desconfiança. Mariana, menos, ele disse, dando um passo em minha direção. Eu posso explicar tudo isso. Ela tem problemas, sempre teve. Ela inventa histórias. Ela... Não, Paula o interrompeu. Eu não invento nada. Você só não suporta que alguém veja a verdade sobre você. A voz dela ecoou na sala. Eu senti o peso de tudo. Era como se cada palavra deles me puxasse para lados opostos, mas ao mesmo tempo me deixasse presa no meio. Eu respirei fundo, tentando encontrar minha própria voz naquele caos. Chega menos, eu disse. Finalmente, vocês dois podem falar o que quiserem, mas eu preciso entender o que está acontecendo. De verdade. De verdade. Rafael se aproximou de mim devagar, com aquele jeito calculado que eu só agora percebia. Cada passo era estudado, cada expressão era medida. Mariana, amor, ele disse num tom calmo, mas que agora eu percebia ser apenas uma máscara. Você está sendo manipulada. Ela sempre foi instável. Você não pode acreditar em tudo que ela... Paula deu um passo à frente, encarando ele com firmeza. Eu fui instável, depois de você. Antes de Boque, eu na vida tinha família, tinha sonhos. Depois que você entrou, eu só tinha medo. Ele riu. Mas foi um riso curto. Você sempre foi dramática. Menos, disse, sempre exagerou tudo. E você sempre mentiu. Ela respondeu. Sempre criou histórias paralelas. Sempre precisou controlar cada coisa que eu fazia. Eu assistia aos dois como quem tenta montar um quebra-cabeça enorme com peças quebradas. A cada frase eu percebia que nada do que vivi com Rafael era completamente real. Não havia espontaneidade, não havia acaso. Tudo parecia ter sido induzido, direcionado, construído, como se eu fosse um personagem na narrativa dele. Eu finalmente quebrei o silêncio, Rafael. Minha voz tremeu. Você me seguiu antes de me conhecer? Ele piscou, surpreso com a pergunta direta. O quê? Claro que não. Quem disse isso a você? Ela menos respondi, apontando para Paula. E faz sentido. Você sabia detalhes demais. Rápido demais. Sabia coisas que eu nunca disse. Apareceu em lugares que eu não mencionei. Eu achava coincidência. Agora, não parece mais. O rosto dele endureceu. Isso é ridículo. Você vai acreditar nela, ao invés de acreditar em tudo que nós construímos? Nós construímos, Paula repetiu. Rafael, você não constrói nada. Você molda. Você escolhe mulheres que parecem fortes, mas que têm feridas escondidas. Você se infiltra, vira solução, vira amor, e depois
vir à prisão. Ele olhou para ela, com ódio. Cuidado com o que você fala. Por quê? Ela respondeu. Vai me apagar de novo. A palavra apagar ficou girando na minha mente. Apagar? Eles falavam isso como se fosse comum. Como se fosse literal. Vocês dois precisam ir embora menos. Eu disse, sentindo uma força que eu não sabia que tinha surgindo dentro de mim. Os dois. Agora, Mariana, eu não vou te deixar sozinha, com ela. Menos, Rafael disse. E eu não vou deixar você sozinha com ele, Paula retrucou. Foi aí que percebi que não dava para confiar 100% em ninguém. Nem nele, nem nela. Eu não sabia qual verdade era absoluta. Eu não sabia quem estava distorcendo mais o quê. Mas eu sabia o que eu sentia, e meu corpo não mentia. Perto dele, eu sentia medo. Perto dela, eu sentia desespero. Mas não medo. Era a única diferença real entre os dois. E então, o som, que mudaria tudo, aconteceu. O elevador parou no nosso andar. O din ecoou pelo corredor. Rafael olhou para a porta na mesma hora. Paula também, e eu senti um choque percorrer meu corpo, porque eu sabia o que era aquilo. Era a polícia. Minutos antes, no desespero, eu tinha mandado mensagem para o porteiro dizendo: se eu não responder em 10 minutos, chame ajuda. Ele não hesitou. Alguém bateu na porta. Rafael deu 2 passos para trás. Quem é? Ele perguntou, tentando manter a calma. Polícia! Alguém respondeu do lado de fora. Precisamos conversar com a moradora. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos que pareceram longos demais. Paula sorriu pela primeira vez. E Rafael finalmente perdeu o controle. Você chamou a polícia? Ele disse, olhando diretamente para mim, como se eu tivesse cometido uma traição imperdoável. Você fez isso comigo? Eu fiz isso por mim. Menos respondi, firme. Não por você. Ele respirou fundo, como se estivesse calculando suas próximas ações. Por um instante eu temi que ele tentasse fugir, ou pior, que tentasse nos ferir. Mas ele apenas fechou os olhos e disse: você não faz ideia do que está fazendo. Faço sim, eu disse. Estou saindo da sua vida. Paula atrás de mim, completou. E eu também. A polícia bateu de novo, mais forte. Eu dei 2 passos em direção à porta. Mas Rafael falou antes que eu a abrisse. Isso não acaba aqui. A frase saiu baixa, mas cortante. Eu não respondi. Eu simplesmente destranquei a porta. 2 policiais entraram, avaliando a situação imediatamente. Eles pediram documentos, pediram que todos nos separássemos e perguntaram detalhes. Eu não disse tudo, não naquele momento, mas eu disse o suficiente. Rafael foi escoltado para fora do meu apartamento, não algemado, mas cercado. Quando passou por mim, ele virou o rosto lentamente, como se estivesse decorando cada traço meu, cada detalhe. Paula desabou no sofá, finalmente permitindo que a tensão saísse.